Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Então, semana passada, nós começamos a ver a diferença entre ser só crente e ser cristão verdadeiro, né? E é muita coisa, então nós não terminamos. Aí então ficou para hoje, né? Se não terminar hoje, ainda tem mais terças-feiras sobre esse assunto, né? Então, vamos ler primeiro o versículo e depois começamos. É Atos, capítulo 11, versículo 26, o mesmo que nós lemos semana passada. Atos 11, 26, só a parte final. 26, ali. Ó, diz assim, ó. Vou ler aqui na minha Bíblia. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Lembram que nós lemos esse versículo semana passada? Então vamos continuar a mesma pregação, o mesmo ensinamento. Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória. Amém. Pode se assentar. Então, só recapitulando bem rapidinho. Não vou falar novamente tudo, só vou fazer você lembrar. Ó, nós falamos que ser cristão é ser seguidor de Cristo, é ser verdadeiramente filho de Deus. Ser crente, qualquer um pode ser. Até o diabo é crente, porque ele crê em Deus. Ele sabe que Deus existe. E daí as diferenças, então, entre crente e cristão, as que nós citamos aqui é que o crente só crê em Jesus, assim como o diabo, só crê em Jesus, mas não obedece. O cristão obedece Jesus. O crente vai na igreja, o cristão é a igreja. O crente ora quando está em dificuldade. O cristão ora e dá graças a Deus a todo momento. O crente torce a Bíblia para adequá-la ao que ele quer. O cristão muda a vida para se adequar à Bíblia. Então, lembrando que nós falamos isso? Amém? O crente, aquele que só é crente, fala de Jesus quando convém. Mas o cristão fala de Jesus a todo momento. Todo momento. De manhã, de tarde, de noite. Às vezes até dormindo, né? Até dormindo a gente acorda ou se pega falando assim, dormindo, falando com Jesus, né? O crente, ele sabe alguma coisa sobre Jesus. O cristão conhece Jesus como Senhor e Salvador. Só saber é uma coisa, conhecer é outra. O crente segue pastores, o cristão segue Jesus. Amém? Estamos só lembrando o que falamos. Aí, no finalzinho da mensagem, então, eu só comentei esse aqui, que é o que nós vamos falar agora, começando, então, a mensagem de hoje. O crente carrega a Bíblia. Só carrega. Então eu não posso carregar, pastora? Claro que pode e deve. Todos nós devemos andar com a Bíblia. Mas, além de carregar, tem que estudar a Bíblia. Conhecer, ler a Bíblia. Então o crente, ele só carrega a Bíblia. O cristão estuda a Bíblia. Lê, se alimenta, consome a palavra, ou seja, quer mais. Atos 17, 11. Atos 17, 11 diz o seguinte: ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se estas coisas eram assim. Veja só, volte ali fazendo favor no versículo, acho que é o 9 ou o 10, Léo.
É o 10, ali ó. E logo de noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Então o que está falando aqui? Paulo, o apóstolo Paulo e Silas, que era o companheiro dele, eles foram pregar neste lugar, nessa cidade chamada Bereia. E quando eles chegaram lá, eles foram na sinagoga, para pregar a palavra, para pregar o evangelho de Jesus. E os bereanos, eles examinaram as escrituras para ver se Paulo estava falando a verdade. Então agora volte no 11, fazendo favor. Ora, estes quem? Os que moravam em Bereia, os cristãos da cidade de Bereia, diz ali, eram mais nobres que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as escrituras para ver se estas coisas eram assim. Então veja bem, o apóstolo Paulo pregando. É claro que ele não ia ensinar nada de errado, O apóstolo Paulo, como eu falo sempre para vocês, depois do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo foi a pessoa mais importante do Novo Testamento. Então é claro que ele ensinava corretamente, porque ele recebeu diretamente de Jesus a palavra. Mas os cristãos de Bereia, eles examinaram. O que é isso? Eles foram conferir na palavra, que ainda não era assim como a nossa Bíblia hoje, mas eles tinham então os manuscritos, eles tinham a Torá, eles tinham os 10 mandamentos. Então eles foram examinar nas escrituras se aquilo que Paulo estava falando era verdade. Então não é só carregar a Bíblia, mas tem que examinar, tem que conhecer, tem que ler. Como eu digo, de vez em quando eu falo isso aqui para vocês, irmãos, leia a Bíblia. Não acredite em tudo que você ouve, tem que conferir. Até no que eu estou falando, em nome de Jesus, eu nunca quero ensinar nada de errado para vocês. Mas nós temos que aprender assim, conferir na palavra. Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós temos erros, nós podemos errar de vez em quando. Nós podemos confundir um nome, uma data, alguma coisa, mesmo que seja sem querer, mas pode acontecer. Então, leia a palavra, confira o que você está ouvindo, para ver se é verdade. Sempre, eu faço isso. Quando eu escuto alguém pregando, eu vou conferir na Bíblia se aquilo que a pessoa está falando é verdade. Então nós temos que fazer isso, nós temos que ter esse costume. Porque aquele que é crente, que só carrega a Bíblia, às vezes ele engole bobagem por não ir conferir. Então acredita em coisas que, às vezes, eu digo às vezes, porque, como eu já falei, pode acontecer de a gente passar uma informação errada, mas sem querer. Mas tem aqueles que querem ensinar errado para se favorecer. Muitos, o mundo está cheio de falsos mestres, o mundo está cheio de falsos profetas, o próprio Jesus falou. Então nós temos que examinar. Quando você ouvir uma pregação na internet, na igreja, em qualquer lugar, vá para a Bíblia, para ver se aquilo que estão falando é mesmo daquele tipo. Confira. Então essa é a diferença de só ser crente, porque só carrega a Bíblia, não confere, não lê, não estuda. E a diferença do cristão, porque o cristão estuda a Bíblia. Então os bereanos faziam isso. O apóstolo Paulo, imagine, o apóstolo Paulo falando e eles iam conferir. E estavam certos em fazer isso. Então confira. Leia, procure, peça a direção do Espírito Santo. Porque às vezes as pessoas dizem, pastora, eu não sei ler a Bíblia, eu não entendo. Antes de você ler a Bíblia, sempre ore e peça para que o Espírito Santo te conceda sabedoria, que abra o teu entendimento. Porque aí quando você for ler, você vai entender o que está escrito. Porque é o Espírito Santo quem faz a gente entender. Amém? Então confira. Então olha só, para ser verdadeiramente cristão, você não deve só ter a Bíblia e carregar a Bíblia.
Você deve ter a Bíblia, carregar a Bíblia sim, mas estudá-la, conferir. Está na Bíblia? Se você ouvir alguma coisa de alguém que está falando que não está na Bíblia, descarte. Não aceite, jogue fora. Aquilo que está na Bíblia, a gente deve guardar. Amém? Entendido isso? Então essa é uma das diferenças entre crente e cristão. Outra diferença. O crente, ele só busca bênçãos. O cristão busca a Deus e a salvação que Deus dá. Então o crente, e você pode observar isso até aqui mesmo na nossa igreja, e em todas as igrejas, no mundo inteiro é assim. Mas vamos falar do que é nosso, né? Então vamos falar aqui da nossa própria igreja. Hoje é culto de ensinamento, tá? Que o povo ficou meio apavorado aí com as notícias do temporal que ia dar. Mas aqueles que não estão trabalhando poderiam estar na igreja. Não é verdade? Poderiam. Eu não estou falando aqui, você que tem o teu horário de trabalho na parte da noite, nada disso. A irmã está ali, trabalha à noite, mas hoje ela está de folga, ela veio, graças a Deus. Então, irmãos, é assim, ó. Tem gente que só vem na igreja quando o sapato aperta. Tem gente que só vem na igreja atrás de bênção. Lembram que há uns dias atrás aí nós tivemos a campanha? Vocês viram uma cadeira vazia na campanha? Não, né? Teve até de ser colocado mais cadeira. Por quê? Porque as pessoas não querem o dono da bênção, elas só querem a bênção que ele pode dar. Sim, sim. Então, é importante uma campanha? Claro que é, não estou falando contra. Mas o que eu estou dizendo é, tem gente que só quer a bênção. Tem gente que não quer o dono da bênção. Então é só quando o sapato aperta. É crente. Não estou dizendo aqui hoje, me entendam, por favor. Tem casos e casos. Tem pessoas que hoje não puderam vir porque moram longe por causa da chuva, tudo isso. Mas tem gente que mesmo quando pode, não vem. Vocês me entenderam, né? Então, esse é o problema, essa é a diferença. Querer só as bênçãos. Ah, eu quero que o meu Deus me ajude a pagar minhas contas, eu quero que Deus me ajude a ter saúde, eu quero que Deus me ajude a ter uma família abençoada. Tudo isso é correto e todos nós queremos isso. Mas mesmo se Deus não nos desse nada, nós tínhamos de vir à casa dele para adorá-lo. Eu gosto de usar esse exemplo assim, ó. Se Jesus tivesse morrido na cruz e tivesse dito, é só isso que eu vou dar para vocês, já seria muito. Porque nós não merecíamos. O que nós merecia e merecemos é o inferno. Então, se Jesus tivesse dito assim, ó, eu vou morrer na cruz por vocês, mas se contente, porque eu não vou curar, eu não vou libertar, eu não vou dar bênção financeira, eu não vou dar nada, eu só vou morrer na cruz. Já seria motivo para nós louvar Jesus dia e noite. Mas ele é tão bom que além de nos salvar, ele nos dá todas essas coisas que os crentes só querem isso. Mas a diferença é, o cristão, aquele que realmente, não importa se Deus me abençoar, eu não vou deixar de servir a Deus. Ele pode me abençoar, amém. Se ele não abençoar, amém, é a mesma coisa. A diferença é essa. O crente, se Deus não abençoa, porque Deus não gosta de mim, porque eu não vou mais na igreja, porque não adianta. Não, o cristão diz que se cumpra a vontade de Deus na minha vida. Porque nem tudo que nós queremos, Deus quer nos dar.
Também costumo dizer para vocês, Deus nos dá aquilo que nós precisamos, não o que nós queremos. Sempre. Deus sabe o que é melhor para nós. Às vezes você quer uma coisa e aquela coisa não está no plano de Deus para a tua vida. Ele não vai te dar. Então nós temos que aprender a dizer assim, Senhor, se não é da tua vontade, amém. Quando a pessoa chega no nível de fazer essa oração, nível espiritual eu estou falando, nível de fé. Quando a pessoa chega nesse ponto de dizer, Senhor, que se cumpra a tua vontade na minha vida e não a minha, ela cresceu mais um pouquinho na fé. Porque aceitar a vontade de Deus não é para todos. O crente, só crente não aceita. Ele quer pôr Deus contra a parede. Como tem muitos pastores por aí pelo mundo afora que dizem, coloque Deus contra a parede, Deus tem que te dar. Estão errados, são falsos pastores, são falsos mestres. Deus não é obrigado a nada. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. E nós, como seus filhos e seus servos, temos que aprender a dizer, pois então que seja assim, Pai, que se cumpra a sua vontade e não a minha. Então aprenda isso. Nós temos que aprender isso todos os dias, Senhor, que se cumpra a sua vontade na minha vida e não a minha. As pessoas dizem, mas o que eu quero não é errado. Pode não ser errado, mas vai que não é o momento que Deus quer te dar aquilo. Como eu digo sempre, Deus enxerga depois da curva, nós não. Nós não enxergamos depois da curva. Tem uma curva lá, você está indo com o teu carro, tem uma curva lá, você consegue enxergar lá atrás da curva? Mesmo a pé, você não enxerga. Mas Deus enxerga. O que significa isso? Ele sabe o que está nos esperando lá na frente. Então Ele só vai nos dar aquilo que vai ser bom para nós. Então, se não é bom para nós, Ele não vai dar. Pode jejuar dia e noite, pode falar o que quiser. Deus não dá, não dá. Pronto. Porque Deus, quando responde às nossas orações, Ele tem 3 respostas para nós. Às vezes você ora e você recebe a bênção no mesmo momento. Deus disse sim para a tua oração. Outra coisa, quando você ora, Deus diz não. Não vou te dar. Temos que aprender a dizer, então, que se cumpra a tua vontade. E às vezes Deus diz, espere. E a gente tem que saber esperar. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Não somos nós não somos nada. Então, o crente, ele só quer as bênçãos. Não, Deus tem que me dar. Deus vai me dar, eu quero. Não. Deus dá se for para o teu bem e se for da vontade dEle dá. Como eu digo sempre, às vezes, as pessoas estão doentes, e isso acontece com todos, né? Todos nós algum dia já ficamos doentes. E a gente sempre quer ser curado, né? Mas tem vezes que Deus não quer curar. Aí as pessoas, não, porque Deus tem que curar, porque Deus tem que curar, porque Deus tem que curar. Não, Deus cura se Ele quiser. Já citei aqui outros dias o caso do apóstolo Paulo, o caso de Timóteo. Eles tinham dores, eles tinham doenças. E não tem nada a ver com pecado. Eles não estavam em pecado, a doença não era resultado do pecado particular deles, não era. É porque era uma coisa que Deus queria usar para algum propósito, para glorificar o seu santo nome. Então, pense assim, Deus me curando, eu estando com saúde ou estando doente, eu quero adorar e servir o verdadeiro Deus. Não importa se estou doente, eu vou adorar a Deus. Não importa se estou com dinheiro no bolso, vou adorar a Deus. Posso não ter 10 centavos, mas vou continuar adorando a Deus. Posso estar morrendo, mas morro, mas vou com Jesus. Amém, irmãos? Então essa é a diferença do crente e do cristão. O crente só quer as coisas boas que Deus pode dar. E Deus dá porque Ele é bom. Mas Ele quer mais de nós, Ele quer nos salvar. Então o cristão
busca a Deus e a salvação. O cristão busca a Deus, não as bênçãos. As bênçãos é lucro. Quando nós servimos a Deus com todo o coração, com amor pelo que Ele fez por nós na cruz, por ter nos livrado do inferno, por ter salvado a nossa alma, essas coisas vêm para nós. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor vão correr atrás de nós. Mas se nós colocarmos como prioridade na nossa vida o próprio Deus, não as bênçãos que Ele dá. As bênçãos são lucro. Ele vai mandar para aquele que é fiel. Amém? Entendido isso? Graças a Deus. Nós lemos o versículo ou não? Não lemos, né, Léo? Então é Salmo 62, 1. Salmo 62, verso 1. Somente em Deus espera silenciosa minha alma, dele vem a minha salvação. O que é isso? Estou esperando em Deus. Se Ele quer me curar, Ele me cura. Se Ele quer me dar dinheiro, Ele me dá. Se Ele quer que eu tenha as coisas nessa vida, eu vou ter. Se Ele quer que eu tenha só o básico, eu vou ter só o básico. Por quê? Porque Ele é a minha salvação. Ele não é meu banco. Ele não é um empregado meu. Ele é o Senhor. Então nós temos que buscar a salvação, servir a Deus, verdadeiramente. Amém? Outra coisa, ser crente. Já falamos um pouquinho agora nesse mesmo aqui de buscar as bênçãos, mas o crente quer mais financeiramente. Ele só quer. A Bíblia fala em Provérbios que tem pessoas que são igual a sanguessuga. A sanguessuga tem 2 filhas, dá. O que é isso? Eu quero Deus, eu quero. Não estou dizendo que a pessoa diz que quer Deus. Ela está dizendo para Deus, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Então ela só quer financeiramente. Ela quer uma casa melhor, ela quer um carro melhor, ela quer um emprego melhor, ela quer uma família melhor e não agradece pelo que tem. Então, o crente quer mais financeiramente. O cristão se contenta com o que tem. 1 Timóteo 6, 7 e 8. O cristão se contenta com o que tem. O crente quer mais. Pastora, mas então é errado eu querer uma casa melhor? Não é errado, mas não faça disso a prioridade da tua vida. Se for da vontade de Deus, diga assim. Se for da vontade de Deus, Ele vai me dar. Se não, não. Estou contente com o que tenho. Amém? 1 Timóteo 6, 7 e 8. Porque nada trouxe para este mundo e nada podemos daqui levar. Tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso, o quê? Contentes. Veja só. Vamos repetir. Isso aqui é muito importante. Versículo 7. Porque nada trouxe para este mundo e nada podemos daqui levar. Alguém leva alguma coisa quando morre? Vai prestar conta a Deus, né? A alma vai prestar conta a Deus. Então não leva nada. Não leva dinheiro, não leva casa, não leva carro, não leva nada. Mas, tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. Você está vestido? Você comeu hoje? Então está contente. Não precisa ter roupa de marca. Não precisa ter caviar. Uma coisinha que eu nunca comi nem quero, porque deve ser horrível. Mas que para os ricaços é uma comida de luxo, né? Então assim, o teu feijãozinho com arroz, o meu feijãozinho com arroz nos sustenta
porque vem de Deus. Amém? Então, tendo o que nos vestir e tendo o que comer, graças a Deus. Graças a Deus. Como é bom a gente ter saúde para comer, né, irmãos? Não é verdade? Aquele feijãozinho, bem grossinho, assim com uma moranguinha, um fundinho queimado de arroz na panela. Eu confesso que eu deixo o arroz às vezes queimar de propósito para comer na panela com caldinho de feijão. O que a gente quer mais que isso? E Deus está dizendo, tendo o que vestir e tendo o que comer, esteja contente com isso. Então, para que querer mais? Se nós não vamos levar nada. Se levasse, ainda que podia querer conseguir mais para levar mais, mas não vamos levar nada. De que adianta? Né? Amém? Entendido isso? Então, estamos contentes com o que temos. O crente traz o mundo para a igreja. O cristão tira o mundo da igreja. O que significa isso? Hoje, infelizmente, tem muitas igrejas, e não estou criticando denominação nenhuma, porque existe em todas as denominações. Tem na quadrangular também, pastora? Tem também. Quadrangular, enrolou a língua. Quadrangular não é santa não, santo é Jesus. Tem na quadrangular? Tem. Tem na Assembleia de Deus? Tem. Tem nas igrejas enormes no mundo inteiro? Tem. O quê? Modernismos. Porque tem que fazer isso, porque senão o povo não vem para a igreja. Quem quer Deus vem para a igreja. Quem vem só por causa de oba-oba, de festa, de coisas esplendorosas, de riqueza dentro da igreja, nem venha, porque não vai ser salvo mesmo. Não é verdade? Então, traz o mundo para a igreja. Já falei aqui várias vezes para vocês de absurdos que a gente vê de vez em quando na internet, né? Claro que nem tudo que a gente vê na internet é verdade, mas tem coisas que é. Coisas que acontecem muitas vezes dentro de igrejas famosas por aí, como, por exemplo, baile gospel. Que é isso? Onde é que já se viu uma coisa dessa? Quer ir num baile, vá lá fora, não é na igreja? Baile gospel. Festinha de São João. Idolatria. Igrejas que até festa de Halloween fazem. Porque é para chamar o povo. A palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus chama o povo. Se quem quer, a palavra vem. Quem não quer, não pode ser forçado. Não é verdade, irmãos? Então, o crente vai dizer assim, não, porque nós temos que fazer vamos dizer o quê? Sei lá, um absurdo aí. Funk gospel, que nem esses dias apareceu na internet, funk gospel. Misericórdia. Para trazer aqueles lá. Porque os que gostam de funk. Não tem necessidade. A palavra de Deus é suficiente. Não tem que ter essas coisas. Nós não podemos nem imaginar, porque nunca aconteceu mesmo, né? Mas você já imaginou o apóstolo Paulo conversando de repente com Pedro, né? Ou com Tiago, qualquer outro dos discípulos, e dizendo assim, o que é que vocês acham? Vamos fazer um bailinho para chamar o povo? Ou nós podemos imaginar Jesus dizendo assim, Pedro, providencie lá uma discoteca para nós chamar os jovens. Claro que não. Então a palavra de Deus é suficiente.
Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Então Jesus não muda. Os tempos estão diferentes que eram no passado? Estão, mas lá também já tinha absurdos. Mas Jesus é o mesmo, Jesus não muda. Então nós não temos que fazer coisa diferente para chamar o povo. O que nós temos que fazer é pregar a palavra. A palavra traz a pessoa para a presença de Deus. Amém? 1 João 2, 15 e 17. Então o crente quer trazer o mundo para dentro da igreja com todas essas novidadezinhas. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer um bailinho, vamos fazer isso. O cristão diz, não aceito. Tem que tirar o mundo de dentro da igreja. 1 João 2, 15 e 17. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que é isso? Vai viver eternamente com o Senhor. Enquanto estamos aqui, servimos a Deus. Quando chegar a hora de irmos para a eternidade, vamos ficar eternamente com Ele. Para nunca mais sair de pertinho do nosso Salvador. Amém? Então veja só, o crente traz o mundo para a igreja com novidades, com isso, com aquilo. O cristão tira o mundo da igreja. E aqui não esquecendo que nós somos a igreja. Então aqui serve tanto para a igreja física quanto para a igreja nosso coração. O que é crente vai trazer as coisas para dentro dele mesmo. Como assim? Eu quero, eu faço, eu posso mentir, eu posso roubar, eu posso adulterar, eu posso dançar, eu posso beber, eu posso fumar. Claro que pode, nem Deus proíbe. Mas está trazendo o mundo para dentro do seu coração. O cristão tira tudo isso. O que é isso? Faz uma limpeza espiritual na sua vida. Permite que o sangue de Jesus lave o seu coração para que o Espírito Santo possa habitar. O Espírito Santo não habita em lugar sujo. Então, precisamos tirar o mundo do nosso coração. Porque, volta lá, Léo, fazendo favor no 15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quem ama o mundo, não tem o amor do Pai. Isso aqui é uma coisa bem séria, porque tem um outro versículo que diz: aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E ser inimigo de Deus, aí a coisa é triste, né? Como eu também sempre falo, quando a gente tem algum problema para resolver, alguém que se levantou contra a gente, alguma coisa assim, a gente clama a ajuda de Deus e Ele nos ajuda. Mas se o próprio Deus estiver contra a pessoa, vai pedir ajuda para quem? Então, ser inimigo de Deus, a coisa é braba, né? Então, não devemos amar o mundo nem as coisas erradas que tem no mundo. O crente são os chamados. Os cristãos são os escolhidos. Mateus 22, 14. Olha o que diz aqui. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então Jesus morreu por todos. Em João 3,16 diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus morreu por todos, mas todos que querem ser salvos. Ele morreu por todos, mas nem todos querem ser salvos. Então o que a gente entende aqui?
Deus chama a todos, Ele quer salvar a todos, mas nem todos querem ser salvos. Então tem os chamados, que são os crentes, está chamado, mas não quis servir a Deus. E tem os escolhidos. Os escolhidos, então, é eu, você, que aceitamos a Jesus e que queremos viver para a glória dele. Então, nós somos os escolhidos. Aquele que aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, foram chamados, sim, nós fomos chamados também, mas não fomos só chamados, fomos escolhidos. Amém? Então, você é um escolhido de Deus. O crente, ele se veste para o mundo, para chamar a atenção das outras pessoas. O cristão se veste para Jesus. Como assim? O Felipe sempre fala aqui que nós lemos a Bíblia, né? E o mundo nos lê. O que significa isso? As pessoas que ainda não tiveram o privilégio de vir para Jesus, que ainda estão cegas pelo inimigo, pelas quais nós temos que orar, né, para que o Evangelho os alcance e eles sejam salvos, eles não leem a Bíblia. Eles leem a nossa pessoa. Então eles vão olhar para você, eles vão olhar para mim, eles vão ver que tipo de vida nós temos levado, como que nós temos agido. Então, assim, pessoas que se vestem para chamar a atenção do mundo ou dos outros, é só crente. Como assim? Vocês sabem que quando chega o verão, eu sempre comento aqui, né, que tem aquelas pessoas, e não só mulheres, homens também, mas que extrapolam. Então é a mini saia e a mini blusa. Então é tudo mini. E daí fica de que jeito? Né? Então, como que deve ser a nossa vestimenta? Para agradar a Deus. Não é para chamar a atenção de ninguém. Até respondi uma pergunta, né, esses dias aí para uma irmã que me fez essa pergunta e eu achei muito bom da parte dela ter me perguntado isso, porque nem todos se importam com isso. Pastora, como que eu devo me vestir? De acordo com a vontade de Deus, para agradar a Deus. Como assim? Decentemente. A pessoa que se veste só para aparecer, para tirar foto, botar no Face, botar no Instagram, bebê, não é cristão. É só crente, se for. Né? Ser cristão, quando você se veste, você se olha no espelho. E você diz, será que a minha roupa está agradando o meu Senhor? Ou eu estou envergonhando o nome dele? Se não está envergonhando, pode vestir. Se está envergonhando, a pessoa que já se converteu, ela não vai conseguir mais se vestir daquele jeito. Não consegue. Quando a pessoa se converte verdadeiramente a Cristo, ela muda. Então vai querer andar decentemente. E aqui a nossa igreja não prega costumes, não, nada disso. É a decência, né? Decência. Então, o crente se veste para o mundo, para aparecer. O cristão se veste para Jesus, para glorificar a Deus. Para que as outras pessoas possam olhar e dizer, não, esse ali realmente é diferente, é diferente. Entendido isso, meus amados? É diferente, nós somos diferentes. E não fica só na parte das mulheres, né? Como eu digo sempre também, os homens. Tem homem que, o mesmo exemplo que eu sempre falo quando prego sobre isso. Para entrar numa calça jeans tem que passar óleo. Porque
roupa de sertanejo, cantor sertanejo. Mas acham que estão servindo a Jesus. Não pregamos costumes, pregamos decência. Amém? Ficou entendido isso? Então veja só. 1 Pedro, nós já lemos? Não, né? 1 Pedro 3, 3 e 4. Só um comentário aqui, irmãos. Eu sempre costumo, quando eu vou comprar alguma coisa para mim, a primeira coisa que eu olho no que eu vou comprar é: eu posso subir no altar com essa roupa? Se eu não posso subir no altar, eu também não posso andar lá fora. Então não compro. É fácil, né? Amém? Então olha o que diz 1 Pedro 3, o 3 e o 4. O 3 primeiro. O vosso adorno não seja um enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, o uso de joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas seja o do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que és para que permaneçam as coisas, porque assim se adornavam antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam submissas a seus maridos. O que significa isso aqui? Aqui o apóstolo está explicando que o tipo de roupa não deve ser com exagero. Ele não está... Volta ali fazendo favor no 3. Aqui ele diz: enfeite exterior, como tranças dos cabelos, uso de joias de ouro ou luxo dos vestidos. Aqui ele não está falando que nós não podemos nos arrumar, tá? Ele está dizendo o excesso. Sabe por que ele falou isso aqui? Porque no tempo que ele viveu, as mulheres de Roma, elas andavam adornadas da cabeça aos pés com ouro. As que podiam, é claro, né? Tinham as que não podiam. Mas o exagero. Então aqui o apóstolo Pedro está falando o quê? Não é pelo muito enfeite, não é pelas tranças, ou seja, cabelos muito bem produzidos, que vai mostrar o íntimo do coração. Tudo que é demais faz mal, tem esse ditado. Então ele não está proibindo, nós podemos nos arrumar nosso cabelo, andar bem bonitinha, brinquinho, correntinha, tudo é possível. O que ele está falando contra aqui é com o exagero, porque as mulheres daquela época se cobriam da cabeça aos pés de ouro. Então ele está dizendo, isso aí não pode, isso aí é errado para uma cristã. Né? E também vale para os homens, porque tem homem que gosta, né? Também sabe se enfeitar muito. Mas, seja o do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo. Pastor, então eu não posso usar uma joia? Claro que pode. Não posso arrumar meu cabelo, mas deve arrumar o cabelo. Só não fazer disso a prioridade da sua vida e nem ter o exagero. Entendido isso, irmãos? Amém? Muito bem, então se vestir para Jesus, né? Dá tempo ainda, 8h30. O crente tem palavra torpe. A palavra torpe é aquela palavra podre, aquela palavra suja, aquela palavra nojenta, aquela palavra corrompida, o palavrão, coisas que não condiz com a palavra do Senhor. Então o crente fala tudo isso. O cristão tem palavras santas. Tem diferença. Então o crente que ainda não conseguiu, olha só, quando a pessoa vem para o Senhor Jesus, ela vem cheia de costumes da vida que estava vivendo antes, então longe do Senhor, né? Os costumes do mundo. Então às vezes a pessoa gosta de falar palavrão,
Pode levar um tempo para conseguir perder. Mas tem pessoas que estão há 100 anos na igreja e quando abrem a boca só sai bobagem, só sai palavrão, só sai coisa feia. Então é só crente, nunca se converteu. É palavra torpe. O torpe é a palavra podre. Então é palavra que não louva a Deus. São palavras sujas, são palavras muitas vezes obscenas até. Então temos que fugir disso. Mas o cristão tem palavras santas. O que é isso? Palavra boa. Efésios 4, 29. Efésios 4, 29. Efésios, lá mais para baixo, mais ali, 4, 29. Diz assim, ó: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. Como que você vai falar de Jesus para alguém se você tem o costume de falar coisa feia, coisa errada, palavrão? Não tem como, né? Então, aquele que já é cristão tem palavras santas. Pastora, mas quando eu vi já saiu, eu ainda não consegui. Tem pessoa que já falou isso para mim, e estão às vezes há 30 anos dentro da igreja, ainda não consegui. Tem que lutar. Tem que pedir domínio próprio. O Espírito Santo dá domínio próprio. Tem que pedir para que Deus coloque guarda a sua boca. O que é isso? Fechar a boca. Se vai abrir a boca para dizer um palavrão, abra a boca então e diga misericórdia. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Eu, graças a Deus, eu nunca passei por isso, porque desde pequena eu nunca fui de falar palavrão, por causa que meu pai e minha mãe sempre me ensinaram que era muito feio. Então eu não tive essa dificuldade, mas eu sei que para vencer um problema é difícil. Então precisa de oração. Então, para nós sermos verdadeiramente cristãos, nós temos que pedir a ajuda de Jesus. Então, coloca guarda na sua boca. Ou seja, Jesus, controle as minhas palavras para eu não te envergonhar. Então, estão vendo, irmãos, como aqui a diferença entre crente e cristão, sempre ela é tão gritante e nós temos que lutar para conseguir isso. Não pense assim, porque eu ainda não consegui, então eu ainda não sou cristão. Não, se você está batalhando para conseguir, você está tentando mudar. O crente é aquele que não está nem aí, ele não quer mudar. Mas você está tentando mudar, amém, você vai conseguir em nome de Jesus. Então não desista nunca de fazer as coisas certas. Vamos falar só mais de um para... ainda não terminamos, gente, olha, essa mensagem é grande, né? Faz anos que eu preparei essa mensagem aqui, e ela estava guardadinha lá nos meus papéis. Eu disse, eu senti de Deus de falar isso aqui, então vamos falar. Só mais uma hoje, então. O crente quer ser aplaudido. O cristão aplaude a Deus. O que significa isso? Aquele que é só crente, ele faz de tudo para que os outros vejam o que ele está fazendo. Então, se ele dá uma esmola para alguém, ele quer que os outros vejam que ele ajudou. Se ele dá um prato de comida, ele vai tocar a trombeta e dizer, ei, olha aqui, alimentei um mendigo. Se ele... tudo que ele faz, lá fora ou dentro da igreja, ele quer aplauso. Eu sou tal, eu estou fazendo isso. Quer ser aplaudido. É só crente. É tudo que o diabo quer. O diabo quer ser adorado. Ele quer isso.
Mas ele não merece ser adorado. Só quem tem que ser adorado é Deus. E aquele que não é cristão verdadeiro se chama a síndrome de Lúcifer. Ele vai ter as qualidades do diabo. Então o diabo quer ser adorado, aquele que é só crente também vai querer isso. Por quê? Quer aparecer. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu quero isso, eu quero que os outros enxerguem quem eu sou. Nós não somos nada, gente. Não é verdade? Nós não somos ninguém. Então, o crente quer ser aplaudido, mas o cristão verdadeiro aplaude a Deus. Se ajudou alguém, não precisa contar para ninguém. Mas viram o que eu fiz? Então, graças a Deus, porque foi Deus que te deu condições para ajudar. Mas não precisa contar. A não ser que você esteja conversando com alguém sem maldade nenhuma. Não estou dizendo isso. Você pode contar para alguém, mas não querer aplauso, não querer que nem Jesus falou para os escribas, os fariseus, desculpe. Jesus falou para os fariseus que eles ficavam nas esquinas tocando trombetas. O que era isso? Para que o povo visse o que eles estavam fazendo. Eles queriam ser aplaudidos. Nós não podemos ser assim. Tudo que nós fizermos, se ajudamos alguém, se falamos, damos uma palavra para alguém, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus, tudo o que fizermos. Se juntamos um papel do chão da igreja, é para a glória de Deus. Seja o que for que nós façamos, é para a glória de Deus. Porque senão, nem recompensa nós não vamos ter na eternidade. Aquele que faz só para se aparecer, não vai ter recompensa alguma. Aquele que faz para Deus, Jesus tem um prêmio guardado lá para essa pessoa. Amém? Ficou entendido isso, meus amados? Então, tudo para a glória de Deus. Isaías 55, 12. Isaías 55, 12. Pois com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Só esse mesmo. Era o 55, Léo? É, né? É, bem esse mesmo. O que significa isso? Tudo que fizermos é para a glória de Deus. Até os montes, até a natureza louva a Deus. Tudo é para a glória de Deus. E para quem faz isso, Deus está dizendo ali no início do versículo, pois com alegria saireis e em paz sereis guiados. Faz para a glória de Deus, tem paz, tem presença de Deus. E tudo, ali no final diz o quê? E todas as árvores de campo baterão palmas. Tudo que tem fôlego, louva ao Senhor. Está escrito num salmo. Tudo que tem fôlego. Às vezes a gente pensa assim, mas é só um bichinho, é só uma planta. Está vivo, respira, louva a Deus. Então por isso que Deus quer que a gente cuide bem também da natureza, porque tudo é para a glória dele. Já falei aqui outras vezes que a gente não deve maltratar os animais, porque eles louvam a Deus. Sabe, a voz dos animais é para louvar a Deus. Quando o gatinho faz miau, ele está fazendo para louvar a Deus. O cachorrinho está louvando a Deus. O passarinho, sabe, de manhã, quando está amanhecendo, que você escuta os passarinhos cantando, eles estão louvando a Deus. Sempre. As plantas louvam a Deus. Então imagine se eles que são vivos, porque respiram, louvam a Deus, imagine nós que fomos salvos pelo Senhor, a raça humana. Então tudo que nós fizermos, seja para a glória de Deus. Amém? Ficou para a semana que vem. Vamos ver, deixa eu contar aqui para já vocês esperarem para a semana que... Semana que vem não é ainda a semana do Natal, né, gente? Não, então ainda tem uma antes. Então, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
19 itens ainda. Hã? Mas eu acho que terça-feira talvez a gente consiga terminar, se Deus permitir, né? Mas assim, irmãos, por que é importante nós vermos isso? Vocês sabem que sempre foi feito assim, nos cultos de terça, nós sempre aprendemos como servir melhor a Deus. E às vezes essas coisas que eu estou falando aqui, passando para vocês, são coisas que às vezes você pode dizer assim, mas isso não tem importância. Tem importância sim, porque é o dia a dia. Então não adianta, a gente não pode ser só dentro da igreja. Bonitinho, arrumadinho, dizer glória a Deus, aleluia. Não, lá fora que temos que ser. Lá é que a gente tem que ser cristão. Ser cristão dentro da igreja é fácil. Mas lá fora é o lugar que as pessoas vão olhar para nós e vão dizer se nós somos mesmo ou não cristãos de verdade. E sempre nos cultos de terça, então, nós aprendemos isso, como ser cristão de verdade. Você foi abençoado com essa palavra?